Urgente bateu o desespero em Tabata Amaral, que de certo modo pode ter colocado aí o Pablo Marçal no segundo turno, tá? A Tabata Amaral simplesmente decidiu chamar o Pablo Marçal de safado, criminoso, na realidade de homicida, né? E dentre outras situações que não dá nem para mencionar aqui, e ela estava achando literalmente que estava voando, só que as coisas se complicaram, ela de certo modo aí, né, teve um grande prejuízo e eu vou comentar para você o que realmente aconteceu, quais foram aí, ou pelo menos, né, agora, de certo modo, que ela envolveu também aí, consequentemente, um veículo de comunicação muito grande e, de certo modo, acabou comprometendo todo mundo. E agora coloca aí o Pablo Marçal, é bem provável, né, no segundo turno contra o Guilherme Boulos, né? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação, falar o que realmente aconteceu e falar com todos os detalhes para que você consiga compreender. Lembrando, eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e é muito bom ter você por aqui. É claro, né? Você vai falar assim, pô, Cláudio, você vai falar sobre o Pablo Marçal e tal? Gente, ó, eu tô aqui para poder falar a verdade e não a mentira para você. Gostando ou não do Pablo Marçal, o que a Tabata falou aqui em relação ao Pablo Marçal e agora, de certo modo, né, impulsionando ele, não foi legal. Eu já tinha avisado aqui que isso não iria dar certo e a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação. Todo mundo tá sabendo aí que está aí disputando a Prefeitura de São Paulo o Ricardo Nunes, o Boulos, né, o Datena, Pablo Marçal e a Tabata. A Tabata, de certo modo, estava bancando a engraçadona aí e quis lacrar para cima do Pablo Marçal. E aí, de certo modo, isso pode ser, né, significativo para ela, mas, no entanto, pode ser prejudicial, não só a ela, mas também de certo modo, à esquerda de modo geral. E foi isso que, infelizmente, ela conseguiu. A princípio, como eu já havia mencionado para você, ela tinha, de certo modo, aí tido uma vitória significativa, uma vitória muito grande, e o Pablo Marçal simplesmente processou ela, né, em primeira instância. Todo mundo sabe aí que tem os graus aqui em São Paulo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e o STF, que é a última instância. O Pablo Marçal decidiu, simplesmente se sentiu ofendido com as coisas que a Tabata Amaral falou e simplesmente decidiu processar. Eu já havia comentado aqui um pouco sobre essa situação. O Pablo Marçal decidiu processar não só a Tabata Amaral, mas também o veículo que, de certo modo, deu um espaço à própria Tabata Amaral para poder falar aquelas barbaridades em relação ao Pablo Marçal. E aí você fala, de novo, você vai falar, pô, Cláudio, mas o negócio é o seguinte, você está defendendo o Pablo Marçal? Eu já expliquei para vocês aqui que o próprio Upiano dizia que, né, o direito dar a cada um o que é seu, viver honestamente e não ofender os demais. Só que preciso ser claro aqui e objetivo para você. Eu não tô aqui para simplesmente só falar mal do Pablo Marçal. A gente tem que falar a verdade. E a verdade é que a Tabata Amaral deu aí praticamente um golpe, né, na esquerda de modo geral, né, ofendendo o Pablo Marçal, e agora a justiça deu uma resposta que a Tabata Amaral não esperava. Essa aqui é a realidade. Então, voltando aqui ao assunto, ao tema, a Tabata Amaral ofendeu o Pablo Marçal, né, em rede nacional, essa aqui é a verdade. O Pablo Marçal não gostou da história, simplesmente processou. Em primeira instância, o juiz simplesmente, né, entendeu que o que a Tabata Amaral tinha feito era liberdade de expressão, pelo menos ao meu ver, não é liberdade de expressão. Tanto é que o Código Civil não permite isso, mas não sei de onde ele entendeu que era isso. Mas enfim, a princípio a Tabata estava literalmente voando e ganhou a ação aí. O Pablo Marçal simplesmente recorreu de toda essa situação aí, entendeu que estava sendo desrespeitado e não iria deixar barato. Foi lá ao Tribunal Regional Eleitoral, recorreu, os desembargadores julgaram e decidiram de modo unânime, ou seja, todo mundo entendeu que a Tabata Amaral pisou na bola ao ofender aí o Pablo Marçal. E não é para menos, gostando ou não dele, não tenho simpatia, não voto nele, todo mundo sabe aqui em quem eu voto e gosto, que é o Boulos, mas a gente tem que ser justo. E o tribunal aí, de certo modo, simplesmente, né, disse o seguinte, que foi o relator Regis Castilho. As falas da candidata aí, a Tabata Amaral, exploram a liberdade de expressão, configurando ataque pessoal ofensivo. Não há dúvidas que acabou aí por incidir na figura proibida constante no caput, né, no artigo 58, ao delinear tais frases. Tá aí o que a Tabata Amaral falou, e a gente vai mencionar aqui, porque ela não só jogou praticamente aí uma grande parte da esquerda no prejuízo, jogou também aí o veículo que concedeu a ela
o direito de apresentar proposta, ela foi lá atacar simplesmente o Pablo Marçal, tá? De uma maneira significativa, agressiva. Então a Tabata Amaral atacou ele lá, chamou de sapo, né? A gente vai mencionar aqui um pouco mais, mas assim, em resumo, os desembargadores entenderam que o que a Tabata Amaral falou foi horrível e que não deveria ser usado nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. E eu concordo, mesmo não gostando do Pablo Marçal. Eu vou te explicar o porquê que eu concordo da punição aí à Tabata e ao jornal, tá? A entrevista vai continuar no ar, infelizmente, mas né, o Pablo Marçal ganhou. O que que acontece? A Tabata Amaral simplesmente falou, né, que o Pablo Marçal cometeu diversos crimes, como lavagem de dinheiro, homicídio, que é algo muito sério, grave. Eu acho que um candidato não pode ter esse tipo de comportamento, fazer uma acusação desse nível. Como é que você fala um negócio desse, como diz o pessoal, desse calibre, e você não tem nenhuma prova para poder apresentar para a justiça? Que história é essa de você ficar falando assim mal dos outros dessa maneira, né? Parece que tá vivendo na casa da mãe Joana. E uma candidata dessa quer ser prefeita de São Paulo. Tem condições? Não tem condições. Aí você fala, pô, mas você vai atacar a Tabata e vai falar, você queria que eu falasse o quê? Eu batesse palma para ela sem nenhum tipo de prova, fazendo acusação, negligenciando o nome das pessoas, independente do Pablo Marçal ter os problemas dele lá com a justiça, pelo menos até um tempo atrás aí tinha, mas não significa que ela tem que simplesmente fazer um ataque desse nível. Aí você fala, pô, não gostei. Eu tô te falando que é verdade, porque se de repente você faz a mesma coisa, você vai ser punido também. Então aqui eu tô te alertando, tá? As pessoas têm direito ao nome, à honra, né? E dentre outras coisas. E o Pablo Marçal não é diferente, né? Mesmo não gostando dele, como já te falei, a gente tem que simplesmente respeitar. Marçal, aí a Tabata, né, voltando aqui ao assunto da Tabata, a Tabata simplesmente falou assim, o Marçal financia a sua campanha de forma ilegal e a justiça não vem conseguindo responder isso. Mas é bom que o povo é quem decide. Tabata aí em uma entrevista achando que estava lacrando e o prejuízo veio, tá? A decisão determina que o jornal também divulgue a resposta em até um dia após a campanha de Pablo Marçal apresentar o material a ser veiculado. Ou seja, tem a condenação, tem um prejuízo, né? De certo modo, o jornal vai ter que publicar no canal lá do YouTube, né? Toda a narrativa que o Pablo Marçal quiser mostrar para a população. E agora, como é que vai reverter isso daí? É uma situação a poucos dias praticamente na reta final aí da eleição, né? E agora, como é que vai fazer? Um prejuízo, né? Que não dá nem para mensurar. Essa aqui é a realidade, né? Como diz o outro. O detalhe é esse aí, o cara lá da cadeirada. Ocorre aí, aí tem a sequência, né? O prazo diz, né? Ocorre por causa da proximidade das eleições. Em um trecho, a Tabata Amaral simplesmente afirma que o Pablo Marçal é mentiroso e safado, né? A campanha da Tabata Amaral diz que vai recorrer da decisão. Tá, tudo bem, vai recorrer. E digamos que o resultado de tudo isso, desses recursos, saia daqui 3 meses. Já passou as eleições, né? E o prejuízo que deu para toda a população e, de certo modo, para outros candidatos. Então, ao meu ver, eu sou literalmente crítico, não gosto da atitude da Tabata Amaral como deputada, para mim, independente dela ser de, sei lá, que diz que é de esquerda, não gosto da atitude dela, votou contra o trabalhador e agora tá aí, de certo modo, jogando aí, ou pelo menos colocando aí o Pablo Marçal numa possibilidade aí de um segundo turno contra o Guilherme Boulos, tá? Então, você vê como é que é o nível de consciência política, né? Parece que tem gente que tá lá só com outro objetivo, ele não tá pensando no povo. E aí, né, querendo, de certo modo, aí ascender, no caso aí, né, conseguir um nível maior, a Tabata Amaral acaba aí, né, conseguindo uma condenação para ela e, de certo modo, para o jornal aí que deu o direito a ela de falar aquelas, né, ao meu ver, bobagens, e também deu um prejuízo à população, né, de São Paulo. Essa aqui é a realidade. Então, gente, ó, é assim, ó, eu vou te ser bem sincero aqui. Às vezes eu posso não gostar da pessoa, não tenho intimidade ou algo do tipo, mas eu não vou fazer esse tipo de atitude que a Tabata Amaral fez. Então, que isso sirva de lição para mim, para você, e é isso, né? O que dá para mais para poder fazer? A Tabata Amaral aqui, com a atitude responsável dela, né, trouxe um prejuízo, ao meu ver, e falo e repito, tá? Ao meu ver, trouxe um prejuízo à cidade de São Paulo e, de certo modo, a outros candidatos aí. Eu acredito que o debate político é para apresentar propostas e não ficar lá falando, né, apresentando discursos chinfrins
sem nenhum tipo de prova, tá? E agora, como é que fica? Aí ela, de certo modo, vai terminar a campanha, vai crescer um pouquinho, ter um pouquinho de ascensão e o povo fica como? Saúde, educação e dentre outras coisas. Fica no prejuízo, né? Enfim, essa é a minha opinião. Você comenta aí se você acha que foi certo o que a Tabata Amaral falou, ou se você fala assim, Cláudio, eu acho que não. Acho que não foi correto, né? O que a Tabata Amaral falou. Eu, particularmente, gente, sinceramente, é uma situação assim complicada. É isso. Obrigado aí, tem outro vídeo aí, é só você seguir. Valeu!